Bem-vindas ao Prontas para Parir, o podcast especializado nas barrigudinhas mais lindas e especiais. E hoje o nosso episódio é com o Dr. Samuel Werther, obstetra, cirurgião, super-humano, o qual eu tive o privilégio de trabalhar. Agradeço, Dr. Samuel, pela sua participação aqui. Muito obrigada por ter vindo. E nós estamos aqui no estúdio da Creative, que eles são especialistas em conteúdos para internet. E vamos começar agora o nosso bate-papo com o Dr. Samuel. Doutor Samuel, eu te agradeço muito por ter vindo. Me conta aí um pouquinho de você. Glau, antes de mais nada, eu tô aqui super ansioso, super nervoso com toda essa estrutura aqui do Creative. Eu tô Ah, assim impressionado, mas eu queria agradecer de coração esse convite. Tô muito assim me sentindo privilegiado por estar aqui, poder pronto. transmitir conteúdo de qualidade, poder trazer para você informações de qualidade, baseada em evidência científica e Sim, não só em achismos, né? Porque a gente vê hoje muito por aí, bota o microfone no rosto, bota uma câmerazinha de lado, pronto, eu já posso falar o que eu quero, mas na realidade não. A gente tem que ir para estudo científico, a gente tem que ir para evidência científica e mostrar o que é que tem de verdade, o que é que tem de estudo, o que é que tem de informação de qualidade. Então, eu acho que o Prontas para Parir também é isso. Eu vi que você trouxe muitos profissionais sim, qualificadíssimos das cidades, sim. renomados, e eu ser mais um deles, eu tô aqui, ó, lisonjeado. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. E falando um pouco de mim, eu sou o Dr. Samuel Werther, né? Sou médico ginecologista obstetra, sou formado pela Federal de Campina Grande, sou mestre em saúde coletiva, tenho residência médica pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. E assim, tem um currículozinho um pouquinho grande, mas o que eu mais gosto mesmo, Lau, é de fazer parto. Nem fazer, viu? É fazer assistência ao parto, é dar assistência a essas mulheres. E principalmente um parto normal, um parto humanizado, um parto adequado, um parto seguro. Então, o meu, assim, propósito de vida é estar junto dessas mulheres, apoiar essas mulheres, acolher, respeitar essas mulheres num momento tão importante. Então, Prontas para Parir, eu acho que passa por isso, perpassa por isso. É a gente conseguir, através do conhecimento, estar pronta, né? Pronta para parir é também pronta de conhecimento, é pronta de eu estudei, eu sei o que é que eu quero, eu sei para onde é que eu vou, eu sei que eu vou conseguir. Então, o conhecimento, ele transforma. O conhecimento, você deixa você pronta. Então, para passar no vestibular, por exemplo, preciso estudar, eu preciso me Sim. preparar. E o preparo para o parto também perpassa o conhecimento. E assistir o podcast da Glau, né? Ah, Então, gente, é meninas, fundamental. fiquem até o final, Não, tá? fiquem porque assim, gente, é fato. Doutor Samuel, a gente já trabalhou junto, já fotografei um parto Foi dele, foi maravilhoso, né, muito Glau? bom. E assim, existem coisas que acontecem que ninguém te conta, doutor Samuel vai contar. Então fica aí, não sai, porque assim, gente, o que acontece no parto, informações, como o senhor comentou, é muito importante. O podcast é para isso, para a gente trazer informações relevantes, importantes e trazer um direcionamento para quem está se preparando ou para quem já está grávida. Porque, assim, uma coisa, você pode preparar o seu corpo antes da gestação, né? Pensar nele antes de gestar, preparar para gestar, e depois que você, né, já conseguir a sua Big Belly, na minha opinião, como diz uma enfermeira que eu conheci, a enfermeira Thalita, ela fala assim: Glau, a forma do corpo mais bonita da mulher é a barriga. E eu digo, é mesmo, né? Quando ela tá grávida é a forma mais bonita, porque ela consegue se moldar o corpo, transformar, e a gente vê a transformação física, mas a gente também precisa ver a transformação psicológica Sim. e também entender que é possível você ter o seu parto humanizado, natural, sem as violências obstétricas, sem as intercorrências. Porque se você tem profissionais qualificados durante o seu parto, eles sabem resolver as intercorrências com muita facilidade. E o doutor Samuel, no parto, eu senti no meu coração de chamá-lo, eu falei, eu preciso convidar para participar aqui do Pontas para Parir, porque é de uma humanização de verdade. Assim,
A paciente queria, não, eu não quero mais, eu já deu até aqui, e ele vai com todo cuidado, com todo carinho, e falando para ela, não, vamos, e vai conscientizando, até que o plano, não foi exatamente o plano A, mas foi o plano B, O certo? plano C, né? É, C o de plano C, cesárea. é o plano C, A gente verdade. sempre diz, Glau, que tem o plano A, o plano B e o plano C. O Ah, plano A é quando a gente tem um trabalho de parto espontâneo, né? A paciente entra em trabalho de parto e simplesmente aquele trabalho de parto ele flui e o bebê nasce. Tem até uma frase, Glau, que é assim: o bebê vai nascer comigo, apesar de mim ou sem mim, sim, né? Então, assim, não necessariamente eu tenho que ter toda uma equipe. Às vezes o bebê simplesmente nasce, como a gente vê nascer no carro, no avião, em qualquer momento. O plano B é uma indução de trabalho de parto. Uma paciente tem uma diabetes gestacional, tem um pós-datismo, esperou muito tempo e o bebê não veio, a gente precisa induzir. E o C de cesárea, né? Então, assim, eu sempre brinco que a cesárea, quando ela é necessária, a gente precisa fazê-la. Ela, às vezes, é até melhor do que um parto parto normal normal. quando a gente tem uma necessidade. Quando a gente tem uma indicação formal de cesárea, talvez seja muito melhor uma cesárea do que um parto normal. Mas não é o plano A, né? E É, nem o nem o B, é o C de cesárea. Glau, eu vou pegar um pouquinho da tua frase sobre um pré-natal psicológico. tá, Você falou que era muito importante a psicologia, né? Você tá preparada com a mente também. E exato. hoje se fala muito em pré-natal psicológico, um acompanhamento, inclusive com psicólogo, do pré-natal, né? Você se preparar na gestação, naquele turbilhão de hormônios que as gestantes passam, esse turbilhão de hormônios que tem, passar por tudo isso de uma maneira melhor. Mais tranquila, suave, né? Isso, de uma maneira mais fácil, né? E aí, depois, no parto, no puerpério, também é muito importante. A Sim, gente tem um baby blues, tem, tem a depressão pós-parto, sim, tem às vezes uma psicose puerperal. Então, assim, sim. depois que saem todos esses hormônios e tem a privação de sono, o bebê chorando, as Sim, inseguranças, eu preciso estar bem psicologicamente, né? exatamente. Porque assim, a transformação não é só no nosso corpo, né? E Sim. nem é só naquele momento. Porque o que é que eu sinto olhando os partos? Que no momento ali que você está passando pelo processo do bebê estar nascendo, o seu corpo se transforma mais, eu percebo, porque a barriga sobe e desce, as contrações vão, elas, né? A gente vê fisiologicamente o bebê se mexendo ali dentro. E aí é um dos momentos que, eu não vou aguentar, eu não vou, dá aquele surto de arranhões, de gritos, de nomes, né? A gente não sabia que existia tantos, como é que eu posso falar? Tanto nome feio, vamos dizer assim, Adjetivos. adjetivos, boa, tanto adjetivos estranhos, né? E assim, nomes e coisas que às vezes elas nem estão pensando em falar, mas elas falam. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, o parto normal, o parto vaginal é a melhor indicação hoje? Pronto. Lá, eu não consigo te responder que o parto normal é o melhor para todas as mulheres. Sim. Eu consigo te responder que o parto normal, quando está tudo bem com a mãe, tudo bem com o bebê, ele sim é o melhor parto. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que hoje a gente tem uma taxa de parto normal de 80%. 80, 85%. Ou seja, ela entende, a Organização Mundial de Saúde, ela entende que 85% dos partos ele deveriam acontecer de parto normal. Que as pacientes elas entrariam em trabalho de parto espontâneo, que ela passaria por todas as contrações, aquele trabalho de parto, passaria pelo período possível e o bebê nasceria de parto normal. Um parto vaginal, por via vaginal. Seja ele induzido, seja ele uma indução, ou seja ele um trabalho de parto espontâneo. Somente 15%, 20 a 15% é que a gente teria de cesárea. Então, hoje, no Brasil, essa estatística está invertida. E na Hum, saúde suplementar, na saúde que são dos planos de saúde particulares, essa estatística é pior ainda. Às vezes a gente chega de 90% de cesárea. Se a gente for pegar os dados mesmos brasileiros, a gente tem 90% de cesárea. No SUS a gente chega 70, 60, alguns hospitais específicos, que são hospitais do parto adequado,
consegue inverter essa ordem, chegar a 50, 60 de parto normal, mas a gente não bate a meta da Organização Mundial de Saúde, porque ela entende que a maioria das gravidezes, elas são gravidez de baixo Baixo risco, risco. são gravidez que tá tudo bem. Gravidez que não tem nenhuma patologia, gravidez que não tem nenhuma complicação do bebê, não tem restrição de crescimento, não tem alteração da placenta. Eu não tenho nem nada que justifique ser uma cesárea. Eu não tenho nada que justifique eu cortar aquela mulher, eu fazer uma cirurgia, passar por um processo cirúrgico de médio porte, não é pequeno porte, de médio porte, complicações de anestesia, complicações de pós-parto, complicações de sangramento, infecção. Então, para que eu vou fazer a mulher passar por toda essa intervenção, por todo esse processo cirúrgico, com riscos muito altos, se tá tudo bem com ela e com o bebê? Sim. Entende? Então, assim, não é como se para a Organização Mundial de Saúde, para o Ministério da Saúde, não fizesse sentido. A gente tem níveis tão grandes de cesárea, indicações tão errôneas de cesárea. Eu li em algum lugar, eu não lembro aonde, assim, exatamente, para passar aqui a fonte de informação, que a cesárea, ela começou para tirar os bebês que não estavam bem, estavam mortos, que estavam aí para poder tirar o neném. É isso mesmo? Foi? Eu não sei. Você pode me ajudar nisso? Porque eu também não sei dizer onde foi, mas eu li isso em algum momento, porque eu estava fazendo uma preparação, né, de roteiro. Como eu também trabalho com gestante, eu gosto muito de entender esse universo. Então, Sim, assim, estou me especializando, estou trabalhando quer dizer, estou me formando agora em terapeuta do puerpério para tratá-las depois, porque eu perfeito. acho isso muito, muito legal. Tenho aqui essa voz que é para falar com elas, para trazer, para envolver, porque antigamente a gente tinha muito filho. Por exemplo, a minha avó teve 24 filhos Nossa. e era normal. Todos normais, é 100% Aí, parto normal. parto normal, mas ela teve um que estava morto e ela fez aquela cesárea que era, eu não sei nem como é que chama isso, cesárea invertida, que ela pegava da barriga para o umbigo, cortava a barriga no meio, É como como se é o a nome gente disso? chamasse uma incisão transversal, né? Uma incisão maior, que é umbilical, né? Periumbilical. Isso, Que é porque foi constatado que estava morto. Entendi. E antigamente as cesáreas eram assim. Eram feitas Nessa linha, né? Isso. E hoje a gente faz uma cesárea com um corte mais lá embaixo, mais estéticos, que fica debaixo do biquíni, um tamanhozinho menor, para a gente tentar diminuir os efeitos dessa cirurgia, né? Mas, querendo ou não, é uma cirurgia. É uma cirurgia que corta 7 camadas do corpo. Corta pele, tecido subcutâneo, face muscular, músculo, peritônio e útero. E tudo isso vai sendo suturado, tudo isso vai sendo costurado, camada por camada, ponto a ponto, para a gente impedir que haja qualquer processo de sangramento, abertura, que ela possa ter uma próxima gestação assim saudável. Então, apesar de a gente banalizar a cesárea, fazer muito e às vezes até desnecessária, a gente assim, não mostra isso para as pacientes. Às vezes elas assinam um termo de consentimento para aquela cirurgia e às vezes elas nem leem quais são os riscos que tem na Eu cirurgia. não li, por exemplo. Eu não li. Lá você fez cesárea e não leu o Eu termo. não li, mas eu fiz cesárea porque eu acho que a maioria passa por essa coisa na cabeça, é o medo do parto normal. Sim. A primeira coisa que eu falei pro médico, isso já faz 18 anos atrás, meu filho tem 18 anos. Eu falei pro doutor, fui lá em São Paulo, eu disse, eu quero cesárea. O doutor, ele, não, Glau, calma, a gente vai vendo aqui. Aí eu virei para ele, eu disse, se não for cesárea, ele não vai sair, doutor. Pronto, eu fiz um decreto, né? E ele, não, Glau, olha, o natural. Ele foi me explicando tudo isso que o senhor, né, vem falando. Eu sei que 18 anos para cá mudou, muita coisa tá evoluindo, Sim. as pessoas estão mais conscientes, acredito eu, né? Não sei, assim, é o fato, mas as pessoas estão mais conscientes, mas mesmo assim tem o lance do medo do parto vaginal. São 2 medos, Léo. O primeiro medo é a dor. É, O medo maior maior. que existe é a dor do parto. Ela chega com essa referência para o senhor, assim, tipo, eu tenho medo mesmo da dor. Doutor, eu não vou aguentar. Eu não vou sofrer e depois E ir para para uma cesárea, cesárea. Então, assim, muitas delas me dizem isso. Mas hoje a gente tem alguns métodos
não farmacológicos e farmacológicos para alívio dessa dor. Sim. A gente tem bolinha, cavalinho, massagem, compressa, banho quente, banheira, acupuntura. A gente faz coisas não farmacológicas para impedir que a gente não tenha nenhuma repercussão no bebê ou na gestação, para tentar administrar essa dor. E aí, lembra do que a gente falou do psicológico? A Sim. gente tenta administrar essa dor, inclusive ressignificando essa dor. Sim. Nenhuma dor que a gente tem hoje, por exemplo, eu tenho um apendicite, eu tenho uma dor. Essa dor, ela não tem nenhum propósito. E a dor do parto é a única dor que você vai sentir que você tem um propósito. E é um lindo propósito. E é um propósito para trazer o amor da amor sua vida. É o propósito da vida. Isso. Então, assim, não, é como se você fosse passar por todo esse processo, você fosse passar por tudo isso, dói, tá? É um parto que dói, mas que ela tem um propósito. Então, a gente ressignificar, dizer que essa dor é sua amiga, dizer essa dor que vai trazer o amor da sua vida. Por isso que o senhor no parto falava assim, a dor é bom, a dor é bom. É boa, a é dor menos bom, uma. a dor é Você bom. tá subindo a serra e você vai ver uma vista É linda, tá? Então vai valer a pena. E quando chega lá em cima, que elas veem a vista, que o bebê vem, sai do ventre pro colo, ela diz, doutor, muito obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Então, assim, elas percebem o quanto é importante a gente ir administrando essa dor. Doutor, só com os métodos não farmacológicos eu não consegui me segurar. Eu quero métodos farmacológicos que usem fármacos. A gente tem uns remédios na veia, o intramuscular, e a gente pode fazer também analgesia peridural, que hoje a gente faz muito. Antigamente a gente não tinha analgesia. Eu passei um mês em Portugal, na Universidade do Porto, e eu participei de uma reunião científica lá que 98% dos partos deles, normais, eram com analgesia. Aí eu levantei a mão. Eu disse assim, e os outros 2%? Ele disse, porque chega parindo. Então, todas recebiam analgesia de parto. Eles tinham as taxas de sucesso de parto normal muito altas. Por quê? Porque elas não sentiam dor. Então, o principal medo delas, que era a dor, eles já tinham a cultura que já sabia que não ia ter dor. Mas me diz uma coisa, analgesia de parto, não dizem, não sei se é lenda, que atrapalha um pouco o processo do parto, porque ele está aliviando a dor, aí, porque a dor é bom, a gente sabe. Então, se tirar essa dor, aumenta o trabalho de parto? Glau, vamos para a fisiologia. Vamos. A gente não pode ter só achismo, vozes na minha cabeça, não pode. Sim. O que é a fisiologia? O que é que faz o útero contrair? É a ocitocina, que é produzida no cérebro. Ela é solta no sangue e aí chega lá no útero e faz o útero se contrair. O útero é um músculo e aí ele vai se contrair. Então, como é que é mandada essa mensagem? Através do sangue. Quando a gente quer induzir o parto, por exemplo, a gente pode colocar um soro com ocitocina e fazer o útero começar a se contrair. Então, essa mensagem é através do sangue. O que é que a gente faz na analgesia? A gente impede, a gente corta a ligação do receptor do cérebro entender que o útero está se contraindo e está doendo. Então, vai um nervo do útero para as costas e das costas para o cérebro, para que o cérebro entenda que está tendo dor de contração. O que é que a gente faz? Dá analgesia nas costas e corta essa ligação. Então, não vai ter a percepção da dor. Mas ela continua Ela lá. continua existindo porque a ocitocina do sangue ainda está sendo liberada normal. Então, é uma dormência que a gente não sente. É uma dormência. É como se eu só tirasse a ligação de um com o outro. Sim. Então, o útero continua se contraindo, é mandada a mensagem, mas quando chega na coluna, eu barrei, eu coloquei um anestésico. Inclusive um anestésico local, que não vai para a corrente sanguínea. Então é fake news. É fake news. Agora vamos para estudo. Vamos. Existe um estudo, porque essa fake news se espalhou. A analgesia de parto, ela prolonga o trabalho de parto. É o que eu sempre escuto. Se achava antigamente que prolongava horas, 2 horas, 3 horas. Saiu 2 estudos grandes que mostram que a analgesia de parto, um deles mostrou que prolongava 1 hora e o outro 47 minutos. Pacientes com analgesia e sem analgesia foram comparadas e nesse estudo 47 minutos era o prolongamento do trabalho de parto. Isso é prolongamento, Glau? Que
Pra Vale- aliviar a sua dor, não, né? Nenhuma mulher vai É, dizer que vai valer a vale a pena. pena. 47 minutos a mais ela fica Fica sem assim, dor, sem dor. tá? Então, tenho muitas pacientes hoje que elas já tiveram um parto normal, que elas chegam lá no consultório e dizem assim, doutor, a única coisa que eu quero é analgesia. As que passaram por uma analgesia, elas no segundo parto, elas querem analgesia. Então, uma das cartas na manga que eu tenho é a analgesia de parto, porque eu vou combater de forma eficaz e efetiva o principal medo, Que é a dor. que é a dor. É. Doutor Samuel, qual é o segundo medo? Laceração. Sim. A laceração perineal é o segundo maior medo. Aí eu comparo com a cesárea. A cesárea eu vou te cortar 7 camadas, é um corte de 15 centímetros, eu vou cortar tua pele, tua gordura, teu músculo, tua face muscular, teu peritônio e teu útero, e talvez lá embaixo corte 5 centímetros. Que o bebê corte, não sou nem eu, porque eu nem faço, não se faz mais episiotomia, inclusive é uma Sim. violência obstétrica. É. Então, por quê? Que eu vou preferir cortar 7 camadas, um corte maior, com risco maior de infecção, sangramento, lesão de bexiga, lesão de intestino, do que o bebê ter a possibilidade de cortar lá embaixo e não necessariamente vai. Tem estudo que mostra que 60% vai ter períneo íntegro. Se eu tenho mais da metade com períneo íntegro, por que eu vou achar que todas vão lacerar? E se lacerar também é aquela coisa pontual que você Analgesia vai no local, eu local. vou fazer anestesia Isso. local, só os pontinhos. Na própria pra sala sala de de parto, não precisa levar para o centro cirúrgico. Rápido, infecciona pouco, apesar de ter passado no bebê, apesar da vagina ser um órgão que tem bastante bactéria, ela infecciona pouco. Então, é tudo maravilhoso. E o bebê saiu, acabou, Gal. Acabou. É só felicidade. Eu tava comentando, o ambiente se transforma quando nasce, né? Assim, Sim. tá aquela tensão, tá aquela coisa, ai, vai, parece que eu não vou conseguir, eu tô subindo morro e não tô conseguindo, não tô vendo vista, e eu quero desistir, eu quero pular em qualquer barreira que tiver, já peço pra sair. Quando o neném nasce, é surreal o que acontece numa sala de parto. É. Não é? Aquela feição de que quem tá querendo desistir vira um negócio assim, um resplendor, parece que uma luz entra dentro da sala, eu não sei, a vida acontece. É uma outra mulher, Não é? é um É uma outro outra. marido, é uma outra obstetra, é É uma um outra outro enfermeira, uma tudo. outra A equipe fotógrafa. é tudo. Aí fica aquela felicidade. Parece que até o cheiro muda. Sim. Já sentiu isso? Parece que o cheiro muda, parece que o ambiente sofre uma transformação. Eu digo que é a ocitocina que foi no ar. E a E ocitocina é o hormônio do amor, né, que Glau? pegou todo mundo. Isso. Porque Saiu assim, assim, ó. eu saio, Pulverizou. todas as vezes que eu vou fazer um parto, eu saio com adrenalina. Parece que eu soltei de paraquedas. Eu acho que eu sou viciado nessa adrenalina, Glau. Mas não é maravilhoso, É assim? maravilhoso. Aí você vê aquele rostinho, aí você vê, gente, saiu um menino dentro de um ser humano, olha aqui. E colocou, e assim. Eu não sei qual é a tua religião, Glau, mas eu acho que é Deus. É Deus. Tá ali presente com a gente. É purinho. É. Eu digo, a maior forma de que eu vejo Deus é no momento do parto. É. É Tá no momento, presente tá demais ali. presente ali. Ele vai e você fala, gente, que coisa linda, Senhor. Ai. E não tem como não se emocionar. Às vezes dá uma travada aqui na garganta, a gente tem que se manter, né, um pouquinho mais. Mas às vezes eu deixo a lágrima cair mesmo, principalmente quando eu tenho mais contato com a cliente. Sim. A gente se envolve, A gente né? se envolve, não tem como. Eu me envolvo total. Eu não consigo ficar fora. Tipo, ainda mais com algo tão especial que é um parto, né? É. É E eu muito digo especial. que hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? É. A obstetrícia, ela é a única especialidade médica que eu trato de 2 vidas. É. Eu não trato só de uma. Eu tenho que ver como é que tá a mãe, eu tenho que ver como é que tá o bebê e tomar uma decisão médica que rápida seja pros 2. Exato. Não pode ser só baseada em um, não só baseado em outro, que seja bom pros 2. Então, às vezes tem algumas coisas que, por exemplo, eu preciso fazer uma medicação, mas pro bebê não pode. E aí eu tenho que trocar a medicação porque é melhor pro bebê, mas não é tão boa pra mãe. Então acaba que a gente fica tendo que pesar, colocar numa balança tanto mãe quanto bebê, o binômio, né? Pra ver se tá tudo bem. Isso inclusive pro parto, tá, Glau? Às vezes tem o parto, tá tudo bem com a mãe tá maravilhosa, o doutor
tô bem, tô administrando bem minha dor, tô conseguindo, tá tudo tranquilo, mas o bebê dentro da barriga não tá Não bem. tá bem. Aí a E gente tem aí, que. às vezes eu preciso indicar uma cesárea. Aí tem plano C. Tem um Tem plano plano C, C. né? É. A cesárea, bem indicada, eu tenho uma live no Instagram, Glau, que é desnecessária. Ah, é? É, que Desnecessário. é uma cesárea desnecessária, Desnecessária. desnecessária. E a desnecessária, que eu brinco, eu começo essa live falando da importância da cesárea. Você me perguntou, eu não respondi. A cesárea ela foi criada de um rei, que era o Cesário. E aí, Hum. que a esposa dele não conseguiu e acabou tendo que abrir, né, a barriga. Até foi sem anestesia, colocavam anestesias antigas, mas foi Meu a primeira Deus. cesárea que foi feita, né? Porque o bebê não saiu. Porque tentou-se de tudo, todas as posições, tinha as amas, né? As As parteiras de parteiras. antigamente, às vezes levava a mulher para um outro local, eram só mulheres e só depois que levava o filho para o homem ver. E tentava-se de tudo e não conseguiu. Ele disse: não, eu tenho que salvar minha mulher. E aí existia, né, um corte que daria para ser feito e tirar aquele bebê com grande risco para a mãe, mas mesmo assim queria salvar a vida daquele bebê. Então, a cesárea, às vezes, ela é necessária. Antigamente, a gente ouvia falar muito: ah, fulana morreu de parto, cicrana morreu de parto, ou então um bebê faleceu, né? Dois bebês faleceram. Sua avó, por exemplo, teve 24 filhos, Filho. mas quantos faleceram, né? Muito, só restaram Só 9. restaram 9, Glau. Então, 9. assim, é uma taxa de mortalidade de Muito alto. 50%. É muito É, alta. é, Hoje, quando a gente tem uma morte do bebê no hospital, é uma comoção. é. Por quê? Porque a gente não tem Não, é. mais. A gente não tem bebê morrendo, a gente não tem mãe morrendo, a gente tem uma assistência muito boa. Por quê? Qual foi o grande ponto nisso tudo? A cesárea. Eu não estou ressaltando a cesárea, Sim, não, a mas eu gente estou entende. dizendo que a cesárea, às vezes, ela é necessária. Ela salva vidas, ela salva a vida da mãe, ela E é salva a para isso vida que a do medicina bebê. existe, né? E para isso que evoluiu, É né? Eu para tenho uma isso que existe. evolução. Então, eu tive pacientes, Glau, vou voltar para o psicológico de novo. Eu Hum, tive pacientes que elas se prepararam muito para o parto normal, não se prepararam para a cesárea, e às vezes foi uma cesárea necessária, necessário. e elas surtaram. É. Elas não conseguiram lidar com aquela situação. Elas: doutor, eu me preparei muito para o parto normal, eu não estou conseguindo. Então vinha medo, vinha tremor, não queria, se segurou na cama, disse: eu não vou. E uma cesárea é necessária, às vezes por um sofrimento fetal, às vezes por uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, uma colestase gestacional. Então, indicações de cesárea que a gente precisa indicar para salvar a vida da mãe ou do bebê. Sim. E isso eu falo no meu pré-natal, Glau. A primeira coisa quando a gente vai fazer um acompanhamento do trabalho de parto e do parto, eu digo assim: eu não faço parto normal a todo custo. Eu adoro parto normal. Eu vou levar você para o parto normal, vou estimular você do parto normal, mas eu não faço a todo custo. Durante o pré-natal, pode ser que eu indique sua cesárea. Pode ser que você tenha uma indicação formal de cesárea. Existe descrito na literatura, Glau, indicações absolutas de cesárea. Que eu tenho que ir para uma cesárea. Vou dar um exemplo. Existe uma coisa chamada de placenta prévia. Sim. O que é isso? Eu tenho um colo do útero e a placenta está entre a cabeça do bebê e o colo. Não dá para passar. É fisicamente possível. O bebê não passa através da placenta. Eu tenho que indicar uma cesárea. Sim. Então, uma placenta prévia ao útero não dá. Não dá. Um acretismo placentário, um bebê transverso, córmico, que ele está de ombro, porque não passa um ombro durante o trabalho de parto. Então, tem várias indicações que a gente precisa ir para uma cesárea necessária. Às vezes, essa apresentação córmica, por exemplo, antigamente não nascia. Podia morrer mãe e Por isso bebê. que morria, né? É, então não conseguia, não passava. E aí mulher ficava sangrando, tinha hemorragia pós-parto, poderia ter infecção, porque era um trabalho de parto muito prolongado. Então tem algumas indicações de cesárea que a gente precisa fazer. Vale a pena passar pelos riscos da cesárea. Sim. Os riscos: lesão de bexiga, lesão de intestino, infecção, hemorragia. Então a gente tem vários riscos da cesárea que talvez valha a pena passar, talvez não, vale a pena passar quando ela é necessária. Agora, se ela não for, é muito melhor o parto normal. Sim.
Porque o parto normal, inclusive até o pós-operatório, né? Se bem que também a gente tem que seguir, né? Aí o pós-operatório de um parto normal, porque Sim. estamos aí com uma ferida no útero, Ferida no no útero, na útero, na pele, no pele, exercício subcutâneo, músculo. um bocado de coisa, né? Isso. E aí também tem que se preparar para isso, né? Então, assim, os riscos, vamos colocar as vantagens e as desvantagens de cada parto. Tem os seus pós e os seus contras, mas partindo da nossa fisiologia, do corpo da mulher, nós nascemos preparadas para parir, né? A Sim. mulher já veio com esse botãozinho, pum, vai parir, tá tudo ok. Existe né, as intercorrências, claro, que aí, como o senhor pontuou aqui, e aí indica-se o plano C da cesárea, Sim. porque vai salvar a vida, Com certeza. né? Em relação a essa frase, né, Glau? Toda mulher sabe parir, todo bebê sabe Sabe nascer. nascer. É incrível, porque o corpo da mulher, fisiologicamente, ele já nasceu pronto. Então, tem vários pacientes que chegam para mim e dizem assim, doutor, como é que eu vou saber que eu tô em trabalho de De par. parto? Eu tive isso. Eu tive isso. Eu digo, como é que vai ser isso? O que é que vai O que é que vai acontecer, né? acontecer? E eu tenho uma história, assim, muito legal que eu sempre conto para minhas pacientes, que eu tive Sim. uma paciente que era minha amiga pessoal e ela dizia, Samuel, eu quero saber como é uma contração. Quando é que vai chegar as contrações? E ela já estava a termo, já estava com 37 semanas, e Sim. ela, cadê as contrações? Quando é que vai chegar? Então, ela teve a primeira contração no consultório. Em uma consulta, ela parou e disse, eu tô tendo uma contração. Contração. Então, ela Ela soube, só pela dor que ela estava sentindo e pelo que ela estava sentindo no corpo dela, ela sozinha identificou, opa, isso aqui é uma contração. E eu palpei a barriga dela e disse, tá dura. Tá? E ela disse, eu tô com dor. Eu disse, isso é uma contração. contração. Então, a mulher, ela já sabe, ela já vem programada, ela já tem um É entendimento. instinto, não é? Não É vem não no nosso em instinto. nós, assim? Ela Deve já, ser. ela já sabe o que é que vem pela É. frente. Então, assim, apesar de ter medo, apesar de ter ansiedade, apesar de ter tudo, o corpo, ele já veio preparado. Eu sempre trago isso para as pacientes para dar um alívio para elas, um apoio para elas, um acolhimento para elas, para que elas consigam entender que o corpo delas já sabe, apesar delas não saberem que o corpo delas sabe, o corpo já fala, sabe. né? E ele vai conseguir fazer ela parir, né? Apesar do medo dela, apesar de ser uma mulher que trabalha, que quer fazer um mestrado, doutorado, que quer todo o controle para ela. Então, não ter esse controle, não saber o dia, não saber a data, elas ficam com muito medo, né? Ficam muito ansiosas e isso acaba atrapalhando o trabalho de parto. É assim, engravidou, o neném vai sair, não tem jeito, ele vai sair. Seja por cima, seja por baixo, ele vai Ele sair. vai sair. E a gente tem que estar preparado para as duas opções, né? Assim, eu sei que o parto, o natural, ele tem suas outras vertentes, né? Que é o vaginal, que é o induzido. Então, independente, vai ser o vaginal ou vai para o cesáreo, né? Sim, Então, assim, a gente não tem como fugir disso. Então, engravidou, vai sair. Então, a gente tem que estar preparado, nosso emocional, nosso corpo, né? Eu brinco, eu falo que é o corpo, a alma e o espírito. Eles têm que estar alinhados para que você tenha um processo bacana. Eu já fotografei parto que eu falei, essa mulher não sentiu um pingo de dor. Eu tive essa sensação de que ela não. Porque ela só fazia. E eu, tá tudo bem, e ela. Aí a equipe médica vai nascer. Aí ela, que bom. E ela ficava. E nasceu assim, eu acho que ela não sentiu dor. Eu acho que ela estava muito preparada. Depois eu tive uma conversa com ela. Ela disse, Glau, foi, mas não foi do jeito que eu estava imaginando. ela ressignificou a dor, A né, dor. Glau? Que isso é Então, importante, né? ela entendia, estava sentindo a dor, mas ela ressignificou, ela disse, eu vou passar por Por isso. isso. Ela aceitou, ela relaxou, e aí ela, vou passar por isso, e ela Ela ia. foi. Quando você estava falando, eu lembrei também de outra história. Eu sou contador de história, viu, Glau? Isso é ótimo. Eu fico imaginando. Se eu tenho histórias, eu fico imaginando o senhor com tanta parturiente aí na mão. Eu tava de plantão, e aí uma paciente chegou e ela bem tranquila também. E aí ela vinha a dor, ela só fazia uma carinha assim, eu não dei nada por ela. Eu disse, não é trabalho de parto. Eu vou ter que mandar ela de volta pra casa. E aí quando eu toquei tava 10 centímetros, aí eu arregalei o olho, eu disse, você não tá sentindo dor, não? Aí ela disse, doutor, não é dor, é amor. Amor. Eita! Então eu fiquei arrepiado no dia, toda vida que eu conto eu Meu fico, Deus. mas eu percebi desde aquele dia que ela ressignificou.
né? A dor, ela vem. Ela tem que É existir. É inevitável. inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Você sofre isso. Então, não necessariamente ela vai precisar sofrer com aquela dor. Não necessariamente ela precisa entender que aquela dor é sofrimento. Ela pode ressignificar ela, e se ela não conseguir ressignificar, se aquilo estiver atrapalhando muito ela, a gente tem métodos, né? Como eu já falei sobre métodos não farmacológicos, Sim, farmacológicos, e a analgesia de parto, ela tá aí. ela tá aí É para uma isso. evolução, né? Vamos trazer isso para nos ajudar a parir da melhor forma possível, né? Sim. Agora eu quero falar sobre a sua humanização, porque deu match aqui. Quando eu vi o seu atendimento com a minha clientezinha, eu fiquei tão feliz. Eu disse: ai, gente, toda mulher do mundo que fosse parir precisava desse acolhimento. Caiu um cisco no olho do obstetra, viu? Ah, gente, é porque eu acho isso tão importante. Assim, eu como mulher, eu me coloco na posição delas. Eu não gostaria de ter sofrido violência obstétrica. Eu não gosto de brutalidade. Não gosto de pessoas ignorantes que chegam já. Ah, como eu já vi, tá, doutor? Assim, né? No meio, eu acho que tem profissionais e profissionais, Infelizmente, né? infelizmente, e deita ali, abre as pernas. Rapaz, espera, ela tá parindo. Por que que você vai botar ela só porque o senhor quer receber ela em posição de frango, não é que, que seja melhor para ela, né? Então, assim, isso começa a me incomodar um pouco. Aí depois que eu começo a ver outros atendimentos, pessoas humanizadas, aí eu fico orando, tipo, Senhor, manda mais seres humanos para tratar dessas gestantes, dessas parturientes, porque é um momento único, doutor Samuel. É uma coisa. É aqui, nós estamos falando de vida, estamos falando de amor, estamos falando de conexão familiar, estamos falando de tanta coisa boa. Aí, no momento do parto, ser uma coisa ruim, porque o enfermeiro foi grosso, porque o médico quis trazer o períneo para frente, porque sabe o que eu tô falando, né? Sim. E isso eu por trás das câmeras, eu percebo algumas coisas e umas sutilezas que eu digo, rapaz, dá vontade de mostrar, mas eu Não digo, não tá vou mostrar. certo, né? Algo de Algo de errado errado não não está está certo. certo. Algo de errado não está certo, realmente. Por mais que eu não seja da área da saúde, eu entendo só o que eu estou vendo ali, mas a minha percepção aumenta. A partir do momento que a gente vai trabalhando mais, a minha percepção vai aumentando. Eu conversando com muitos especialistas, participando de roda de gestante, ali, eu estou sempre no meio. Então você começa a ter umas percepções. E o seu atendimento com ela me chamou tanta atenção que eu falei: não, esse homem não existe, não. Ele existe mesmo no planeta? Espera aí. Vamos lá, vamos Será de que novo. eu não tô sonhando, né? É porque é difícil. Inclusive, quando foi a opção da cesárea, a sua humanização parece que foi aumentar. Porque você sentiu a dor dela e disse: não, nós vamos aqui. E foram abraçados, foi permitido eu entrar no centro cirúrgico, pegar tudo Os que estava registros, acontecendo, né? tudo, inclusive a analgesia, inclusive ela deitando lá, inclusive limpando ela, que geralmente não é meio que permitido, mas depende muito. Então, o que que eu sinto? Quando eu percebo que é humanizado, é tudo humanizado. Independente se tem uma fotógrafa lá ou um cinegrafista, ou alguém pegando registro, é tipo assim, eu me garanto no que eu estou fazendo e eu não vou fazer nada de errado com ela, pode vir. Não tem problema. Sim. Isso eu acho massa. Porque aí eu digo, rapaz, esse daí não tá nem aí. Ele vai fazer um negócio Independente se a independente. gente tem uma câmera ou não, né? Exato. Independente se, porque eu faço isso, e a gente até brincou, né? Que eu cheguei lá à noite, aí eu disse, e aí, doutor? Aí ele, rapaz, tudo pode acontecer, inclusive nada. Que a gente fica brincando, e aí, quanto centímetro? Vai nascer, tá perto e tal. Pode ser que evolua, pode ser que não evolua, né? Glau, esse termo violência obstétrica, ele veio das próprias mulheres. É mesmo. Então é um movimento das mulheres contra más práticas, contra as práticas da obstetrícia que não deveriam mais existir. Não vou me fazer de advogado do diabo, mas eu vou trazer algum histórico aqui. Eu faço uma aula para os meus alunos que eu pego um livro de 1900 e tarará e pego as recomendações da OMS para as boas práticas hoje. Glau, é exatamente o inverso. Antigamente, tinha que fazer cristelé, tinha que subir em cima da barriga da mulher para poder o bebê Sim. sair.
Antigamente, tinha que fazer episiotomia. Fazia parte de um dos períodos expulsivos do trabalho de parto, o médico fazia episiotomia. Sim. O acompanhante não entrava. Tinha que fazer lavagem intestinal. Tinha que cortar os pelos da mulher. Então, tem a mesma tabela em épocas diferentes, dizendo coisas opostas. Então, não é que os obstetras são ruins, eles só não se atualizaram. Então, Sim. hoje, essa briga e essa luta contra a humanização do parto, a favor da humanização do parto, contra a violência obstétrica, essa luta que existe partiu das mulheres. Elas estão cansadas. Em um momento tão vulnerável, em um momento tão, assim, tão importante para a vida delas, o único mágico, elas estarem passando por isso. Então elas querem dar um basta. E aí surgiu esse termo, violência obstétrica. Da minha parte, né, da parte médica, se brigou muito assim, será que deve existir esse termo? Vamos trocar esse termo, porque parece que é violência do obstetra. Mas na realidade não, o termo ele precisa existir, ele precisa incomodar, ele precisa ser trazido à tona para dizer que não existe, assim, algo que a gente possa fazer a todo custo, algo que seja permissível para aquele obstetra fazer, só porque uma mulher está vulnerável. Então, a gente precisa estudar, precisa ter consciência, a gente precisa trazer as boas práticas, precisa trazer estudo científico para mudar e mostrar para os obstetras mais antigos e para todo mundo que existe o que é que a gente pode fazer para aquela mulher, o que é que a gente pode fazer de melhor para ela nesse momento, e não só na assistência, mas no acolhimento, no respeito, tá? Então hoje, por exemplo, Cristelé, que é uma violência obstétrica. Para quem não sabe, Cristelé é subir em cima da barriga, uma manobra que o obstetra sobe em cima da barriga para poder fazer força para o bebê sair. Esse Cristelé não tem mais evidência científica de que isso ajude o trabalho de parto. Ele pode causar ruptura uterina, ele pode causar distopias, eu posso aumentar o risco daquela mulher depois do parto ter uma bexiga baixa, ter alteração vesical, ter perda urinária, incontinência urinária. Então vai causar danos futuros para aquela mulher que foram causados no parto. Sim. Porque antigamente se dizia para fazer e hoje a gente sabe que não precisa mais. Então precisa se atualizar. A gente tem que acompanhar a evolução da medicina. Isso, porque tem estudo mostrando. Episiotomia. Muita gente acha que a episiotomia, que é aquele corte na vagina, vai ajudar o bebê a sair, vai diminuir o risco de laceração, e hoje a gente já sabe que não. Ela não previne laceração de terceiro e quarto grau, tá? Então, não precisa mais fazer lavagem intestinal, eu não preciso deixar a mulher em dieta zero para ir para se por uma acaso ela precisar ir para uma cesárea, ela pode comer normalmente, eu não preciso cortar os pelos da mulher, ela pode ir de qualquer jeito, o jeito que ela se sentir melhor e mais segura. Então, muitas coisas que se fazia antigamente, hoje a gente já sabe que não tem mais necessidade. Aquela mulher, ela pode ter autonomia, ela pode ser respeitada. Então, o que é a humanização do parto? É trazer de volta essa mulher como protagonista do parto dela. Então, hoje a gente faz, inclusive, um plano de parto. Eu tiro uma consulta, Glaudo, pré-natal de 1 hora. O marido, o acompanhante, participando da consulta, em que ela descreve detalhadamente o que é que ela quer. Ah, eu quero esse plano de parto aqui, porque eu quero parir nessa posição, eu quero usar a banheira, eu quero ou não quero fóspeis, eu quero ou não quero vaca extrator, eu quero colocar o colírio no meu bebê, eu não quero. Então ela decide ponto a ponto o que é que ela quer. E se ela não sabe, ela pode colocar ali, deixa para a equipe decidir. Ou então ela, não, eu não quero isso aqui. Ou então, não, eu vou ver como eu me sinto na hora. Então ela pode decidir antes, sem dor, sem o calor da emoção, o que é que ela quer durante o trabalho de parto e o Porque a gente parto. até brinca, né? No momento do parto, elas estão na partolândia e elas vão a qualquer custo fazer qualquer coisa para poder resolver ali o nascimento, Isso. né? Imagina se ela tá com muita dor e alguém chega para ela e diz assim: vamos fazer uma cesárea? Vamos acabar com essa dor? Ela não quer a cesárea. Ela não quer ser cortada. Não. Ela não quer passar Ela quer acabar a dor. Ela quer acabar a dor. Então, hoje, o discurso ele precisa mudar. Ele precisa dizer assim: ah, você não vai parir não, você não vai para cesárea não. É dizer assim: você quer uma analgesia de parto? Você quer
continuar com o seu plano, continuar com o seu trabalho de parto, continuar com o seu corpo sabe fazer, mas você quer estar mais confortável, tirando a sua dor? Entende? Entendo. Como é diferente, como a gente consegue mudar um pouco essa percepção, quebrar os paradigmas para a gente conseguir ter um parto mais humanizado? Sim. Então, assim, tem que existir o termo violência obstétrica. A gente tem que mudar as boas práticas e sanar as más práticas, né? A gente tem que trazer tudo isso, incomodar mesmo e dizer, não, essas mulheres precisam parar no momento de que elas estão mais vulneráveis de serem desrespeitadas. Elas precisam de respeito, elas precisam de acolhimento. É o contrário. Quando você disse assim, doutor, parece que quando ela decidiu pela cesárea, parece que a humanização aumentou, mas precisa aumentar. Porque assim, ela queria um parto normal. É isso, e de repente aí ela já vai constrangida ali, né? Ela precisa se sentir bem, ela não é menos mulher por causa disso, ela não vai ser menos mãe por causa disso. Ela precisa ser acolhida naquele momento. E quando chega no pós-parto, Glau, eu faço a pergunta, como é que ficou o psicológico? Isso é importante. Né? Como é que você lidou com tudo isso? Como é que você tá diante do seu parto? Como é que foi seu parto? Né? Então, cada mulher tem a sua história. Cada mulher vai passar por um... Não tem como repetir, né? Não, cada um é de um jeito. Lindo isso, né? Cada um é de um jeito, cada pose é de um jeito, cada parto é de um jeito, cada dor eu acho é de um jeito, eu não sei, eu entro, eu nunca sei o que vai acontecer. Eu digo, rapaz, bora aí. Bora ver aí. E eu sim, às vezes eu já peguei mulheres que fazem realmente a força e outras que retêm, que fica fechando a perna e respirando errado, e, enfim, tudo aquilo que acontece, né, em parto, porque vem muita coisa, né, doutor? Sim, a gente não é uma receita de bolo. A gente não tem como dizer assim, faça isso, depois depois você vai parir. Cada um não. é única, né? Se eu soubesse qual era essa receita de bolo, eu acho que é um método para vender. Método Dr. Samuel Werther. Né? Não existe isso, tá, gente? Não caio nesses protocolos aí. Porque não tem como, né? Cada um é cada um, principalmente quando o trabalho é humanizado. E eu gosto da obstetrícia também desse desafio, Glau. É um desafio. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei o que é que eu vou encontrar. O senhor não se importa de acordar de madrugada e sair correndo para assistir, para dar assistência? Não me importa de jeito Eu lembro que nenhum. Naquele dia o senhor foi umas 3 vezes, foi igual comigo, a gente ia e voltava, e tudo bem que o parto é lógico, fica uma equipe, né, revezando, né, tem as enfermeiras, né, obstetra, tem as doulas, tem a equipe que trabalha junto, que dá esse suporte também de o senhor conseguir fazer assistência em outro parto, que às vezes deve dar, né, um negócio assim, tipo, 3, 4, a lua virou, tem esse negócio da lua virou e, eita, hoje tem 3, 4 partos. Tem um estudo, Glau, da Unifesp, que ele mostra que a fase da lua interfere. É sério? Não é brincadeira? Tem um dizendo que não, e tem outro dizendo que interfere. Então eu digo para as minhas pacientes, tem um estudo ali com a quantidade de pacientes boas que a lua crescente, a lua cheia, ela é maior o número de partos. E aí eu digo para elas, olha, tá crescente. Será que vem? Então, assim, é uma brincadeira que a gente não sabe, né? Mas, às vezes, uma vez eu peguei, assim, tipo, eita. Vários passos de uma vez. Eita, e agora? Senhor, socorro, Deus. Porque, assim, você vai e por coincidência, realmente a lua tinha virado, mas... Mas até saber se isso é verdade ou não, né? Precisa de estudos. Precisa, né? E é bom ter essa equipe, né, com o senhor, para poder te dar essa eu tive 2 partos semana passada, os 2 na madrugada. Um nasceu 2h03 da manhã e o outro 4h43, em hospitais diferentes. E aí, nesse momento, a gente tem que lembrar que tem que existir equipe. Por isso que tem que existir disponibilidade obstétrica. Eu precisei chamar alguém da minha equipe, acordar alguém da minha equipe para ir ficar com uma paciente enquanto eu ia para outra. Nasceu, cuidei dela, fiquei a primeira hora e pude ir para outra. Liberei minha companheira, minha colega de equipe, para eu poder fazer para eu dar assistência ao outro parto. Então, isso é equipe. Né? A minha enfermeira é a mesma coisa. Ela mandou uma outra enfermeira dela para ficar comigo. Ela foi para outra paciente. E aí, quando eu cheguei lá, ela já estava com a outra. Então, acaba que a gente não é só. A gente precisa de toda a equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Precisa de um aparato. Às vezes, quando é no mesmo hospital, dá. Mas quando não é, a gente precisa
ter toda uma equipe por trás, ter backup, ter mais de um. E uma equipe que pense como o senhor, né? Isso, Uma que tem equipe os que mesmos princípios, princípios. para poder a gente conseguir levar aquilo. Alinhado, né? Humanizado, respeitoso, deixando aquela mulher com autonomia, o protagonismo da mulher, ela sabendo tudo, ela sendo informada de tudo. Então, a Sim. informação ela precisa acontecer. Eu preciso explicar para ela por que que eu estou indicando a cesárea, ela precisa entender por que que eu estou indicando a cesárea. O acompanhante precisa participar das consultas para que ele também Sim. entenda disso. Então, tudo isso faz parte da humanização. Não só eu chegar lá, fazer massagem, Isso né, daí carinho na não. mulher. Não é isso a É, humanização. porque vai ter em algum momento, por exemplo, eu queria muito o parto normal. Aí foi indicação de uma cesárea. O senhor vai ter que falar para ela de uma forma humanizada que, olha, Isso. não, nós vamos para o plano C. Sincera, É, baseada em baseada em evidência evidência, científica, sim. mas eu tenho também que saber a forma que eu vou falar. Exato. Como é que essa mensagem vai chegar nessa paciente, né? E eu me cobro muito disso. Glau, vou trazer aqui só para vocês, tá? Vamos, Eu, adoro. eu já levei para terapia às vezes que eu indiquei uma cesárea, porque eu entendia, não entendo mais, mas eu entendia que a culpa era minha, É que eu não mesmo. tinha conseguido. E aí demorou um certo tempo para eu entender que, na realidade, vão existir as cesáreas indicadas. Vão Sim. existir aqueles partos que a gente tentou de tudo, não conseguiu. Vão existir aqueles passos que a mulher ela mesma vai desistir. Ela dizer, doutor, não aguento mais. Mesmo com a analgesia, mesmo com a humanização, mesmo com o acolhimento. Eu preciso respeitar esse momento delas. E eu preciso também respeitar algumas mulheres que chegam lá no consultório, querem cesárea, eu não consigo convencer elas que o parto normal é melhor para elas, e eu preciso acolher, respeitar, e o mais importante é orientar. Eu orientei. Eu fiz o que a gente está tentando fazer hoje, Sim, orientar os riscos e os benefícios, tanto do parto normal quanto da cesárea, e ela precisa ter uma decisão consciente. Quando a gente vai comprar um carro, a gente compra um carro de qualquer jeito. Não. A gente pesquisa tudo. Tudo. Preço, quantos quilômetros roda com litro, quantos cavalos. A gente sabe de tem tudo. airbag. Airbag, segurança, tudo. Se aquele carro dá problema, por que a gente não vai fazer isso com o parto? Então a gente precisa ter uma decisão consciente. É uma decisão. Eu quero parto normal. Eu quero uma cesárea. Quando eu pergunto por quê, ela não sabe. Ah, porque minha mãe me disse. Ah, porque a minha vizinha foi assim. Ah, porque a minha prima foi assim. Mas como é que vai ser o seu parto? Como é que você Como é que vai se dizer... você vê, né? Isso, como é que você vai dizer o que é o seu parto? Você já estudou sobre isso? Você já assistiu algum documentário? Você já leu algum livro? Você sabe o que é que você vai passar em um ou em outro? Né? Então, precisa ter uma decisão consciente. Precisa ser algo que você consiga entender para poder decidir. É verdade. É verdade. E de qualquer forma, a gente também é meio. Nós somos os coadjuvantes que ajudam. Vamos dizer assim, participa de momentos lindos. E eu acredito que você também fica muito feliz, não? Quando o nenenzinho nasce, assim. Demais. Eu tenho vários Samuéis, viu, Glau? Oh meu Deus, os afilhados, os filhos. Eu tenho vários E Samuéis. elas não voltam lá não para mostrar o neném. Com certeza. Aí manda imagem. Doutor, fez um ano, eu vou para os aniversários de um ano. Gente, não é lindo isso? É demais. Eu amo. Assim, eu acho que a parte mais gratificante são os amigos que a gente ganha na nossa profissão. Eu digo que eu viro família. Eu tenho Vira o médico da família. Eu já tenho algumas pacientes que eu dou mais do que o primeiro parto e eu já me sinto junto, sabe? Eu já me sinto próximo, eu já me sinto perto. E aí eu penso que eu me envolvo ainda mais, né? Sim, É alguém da minha família, alguém que tá ali comigo, que eu preciso dar uma assistência melhor ainda, e ainda de mais qualidade. Mas o humano é isso, né? É o relacional, né? Nós somos seres relacionais. A gente não tem como fugir disso. É o olhar no olho, né? É um toque, é um acalento. E assim, a indicação de cesárea também, ela não precisa ser uma sentença. A indicação de cesárea, ela é uma via. Você precisa entender que o pior ainda está por vir. Ainda tem a amamentação, tem o puerpério, tem o pós-parto, tem as noites de sono. E tem o ser mãe, tá? E o ser mãe porque eu sabe por toda a vida. Sabe o que eu brinco, doutor Samuel? Eu acho que meu filho tem 18, eu acho que eu acabei de cortar o cordão umbilical porque ele
foi viajar, foi fazer um intercâmbio. Então eu digo, meu Deus, eu cortei o cordão umbilical só agora? 18 anos 18 anos depois. depois. Mas é assim que as mães se sentem, eu acho. Tipo, você nunca tem aquela coisa abrupta, né? De você dizer assim, ai, não, cortei o cordão umbilical, pronto, acabou. Não, quando corta o cordão umbilical, eu brinco quando eu vejo o corte, ou é o pai que corta. O último que eu fiz agora, a mãe que cortou. Sim. Ela mesma foi parto normal, ela mesma cortou, estava toda feliz, ela cortou. Aí eu disse, agora começou. Ela não, ela pensa que ela cortou. Mas agora parece que o laço parece que fez foi dar foi um nó, porque o bebê vai precisar. Nós nos tornamos a fonte de energia do neném, Sim. né? Nós temos e a gente tem que administrar isso muito bem. Por isso que o psicológico é muito importante. Por isso que o processo no puerpério acompanhado é muito importante. Eu bato muito na tecla em relação a isso, porque eu também recebo as recém-paridas, né, vamos dizer assim, porque Sim. eu faço os newborns. Então, assim, parece a gente está acostumado a lidar com o ser humano, a lidar com elas, que quando elas entram no estúdio, você já sabe que tem alguma coisa ali. Você não sente não isso? Sim. Que tipo, Tem alguma coisa tem alguma errada. coisa, uma coisa esquisitinha aqui. Aí você toca, puxa um fiozinho, pronto. Você desvenda, Vem um aí vem o choro, choro, né? aí Vem a uma gente vai queixa. tentando ali, né, dizer como funciona, porque eu já passei por isso, eu atendo isso, o senhor já passou em relação às suas pacientes. Sim. Então, acho que até quando vem para mostrar o neném, elas puxam os assuntos, né? Claro, claro. Oh, doutor, não tô dormindo. Poxa, tal. Até uma frase assim, desconecta, você já. Ops, vamos aqui. Aí eu sento, converso. Olha, se você quiser dormir o ensaio todinho, pode dormir, fique tranquilo. E lá ofereceu um abraço. Eu É, disse, como é que tá? Ela, doutor, tá muito difícil. Aí elas pois, choram. Aí eu, você quer um um abraço? Ela disse, abraço. quero. Aí às vezes ela Oh, show. chora no ombro. Então, assim, eu acho assim que a maternidade, ela é incrível. É, Mas ao mesmo tempo ela tem suas dificuldades. tem. E a gente precisa entender a maternidade como real. E não como muita gente tenta passar no Instagram, né? É aquela fake news que tá tudo muito bem Isso, tudo e maravilhoso, não é quando na bem realidade não assim. é. E as pessoas precisam entender a maternidade real para se preparar para isso também. Então, um outro ponto é que a gente se prepara muito para o parto, mas esquece do puerpério. Eu tenho Esquece. muitas pacientes que dizem assim, doutor, a gente se preparou tanto e a gente nunca Não falou falou. sobre a amamentação. A gente nunca falou sobre o pós-parto. A gente nunca falou sobre o blues puerperal. Então, É, assim, hoje eu tenho falado cada vez mais porque é algo que também precisa se preparar. Talvez até mais do que o parto. Porque o parto, ele é só uma via. e ele é uma parte, acabou. E isso é uma passagem, É, né? A a gente, mãe não. a gente vai ter uma passagem do bebê dentro da barriga, se desenvolvendo, aqui para Pra fora. fora. É, exato. A barriga é um processo de 9 meses, ela vai terminar. O parto é aquele período de transição Transição. e vai surgir uma nova fase muito maior e com muito mais desafios, Exato. né? Então, É igual o videogame. é, Sempre vem a. o chefão o é depois do parto. É tipo assim, o que é ser mãe, Glau? Ser mãe é brincar de videogame. Sempre tem Ou próxima fase. a próxima fase sempre é mais desafiadora do que a fase inicial. A gente acha que, muitas reclamam, Glau, o que tá me incomodando é a privação de sono. Porque é o que acontece, né? Sim, Primeira coisa. Quem gosta de dormir vai ser complicado. E aí, a falta de sono já é comprovado cientificamente que faz você mexer com o seu humor. E é sim. verdade. Então, assim, aí você começa e tem que saber lidar com isso. Então, o maternar é, é desafiador. Eu não digo, mas eu achei muito bom, sabe? Eu gosto de ser mãe, assim, tipo, acho que eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu queria um mundo melhor. Nasce o Então, bebê, nasceu a mãe, né? aí eu disse assim, eu gostei disso, que agora eu olho para o outro diferente, né? Porque eu não, Mais empática, mais né? empática, parece que as coisas vão se reajustando dentro de você. E você diz, gente, me tornei uma pessoa tão melhor. É. Eu tenho uma paciente, nunca mais eu esqueço. Ela disse assim, doutor, o senhor me ajudou a me tornar a mãe que eu sou. Olha que lindo. Foi muito importante eu ter conseguido meu parto normal. Eu consegui estar com meu bebê mais tempo, eu consegui amamentar melhor, eu consegui uma recuperação melhor. Eu tenho pouca rede de apoio aqui em Fortaleza e tudo isso fez muita diferença para mim.
No momento que eu quis desistir, ela chegou a pedir a cesárea dela. No momento que eu quis desistir, o senhor olhou pra mim e disse que eu ia conseguir. Olhou no meu olho e disse que eu ia conseguir. E eu consegui. Graças ao senhor que acreditou em mim quando eu não acreditei. Não é isso? Então, Ai, assim, eu tento, ao máximo possível, mostrar o que é melhor para elas, não negando, porque às vezes elas não querem, elas não querem a cesárea. Quando a gente fez o plano de parto lá, sem ela não dor, sem queria. emoção, não se falou sobre cesárea. A cesárea era o plano C. O plano A estava acontecendo ali. Então, eu só tentei fazer com que o que elas queriam desde o começo se realizasse. Acontecesse. E estando tudo bem, por que não? Né? Uhum. Eu trago os pais para perto. Eu trago os acompanhantes para perto. Eu tenho pais que viram doulas no meio do trabalho de parto. A gente se impressiona o quanto eles se envolvem. E é alguém que é uma peça-chave. É alguém que está ali para conseguir, sem dor, né, conseguir estar com a gente, né? Conseguir a gente trazer ele para estar com a gente e ele consegue, às vezes, até trazer a mulher de volta, Volta. É. né? Durante o trabalho de parto. Elas se conectam muito com o marido, Sim. que é um porto seguro, é alguém que ela conhece, é Sim, alguém eles não que querem. A maioria não quer nem que eles saiam de perto, né? Não, fica aqui comigo, fica aqui comigo. é alguém que não vai Não, mentir bicho, para é. elas, é alguém que elas conseguem ter uma conversa Então, melhor, melhor. uma sinceridade. Sim. Mesmo que a gente diga, tá perto, tá tudo bem, você vai conseguir, mas o marido, às vezes, dizendo, é muito mais importante para elas naquele momento. Por isso que faz parte da humanização ter o acompanhante. O acompanhante presente é garantido por Por lei, lei, né? né? A lei do acompanhante, ela existe e o acompanhante quer escolher. Não necessariamente é o pai. Pode ser a mãe, A mãe, eu já fiz com a irmã, mãe. qualquer pessoa que ela escolha é quem é para estar lá. Então, e é todo o processo, viu, Glau? Você falou assim, doutor Samuel, deixou eu entrar no momento da anestesia, deixou eu entrar no momento que faz a sepsia, não só na hora que já tá os campos, mas o acompanhante, não o fotógrafo, mas o acompanhante é Acompanhante para estar todo todo o o tempo. processo, É, inclusive da anestesia, é, né? Tem lá escrito na lei, ele acompanha em todo o do processo. processo. Ele entra junto com a paciente na internação e ele só sai na alta. E não tem por que ser diferente, né, doutor Samuel? Porque, assim, é um momento de fragilidade, você quer, né, estar ali com a pessoa, assim, ter outras pessoas na sala não significa que vá atrapalhar ou não, lógico, tem que ter todo um entendimento, né, não ser tão invasivo, saber cada profissional tem o seu papel ali dentro, ninguém invadir o espaço do outro, né? É, às vezes o acompanhante, lá o que o pessoal sempre fala, é que ele pode atrapalhar um pouco, principalmente no momento da anestesia. Hum, E aí, nesse momento da anestesia, alguns anestesistas pedem para o acompanhante esperar lá fora, porque pode ter alguma complicação e o acompanhante não saber lidar. entendi. Mas tem que haver um preparo antes. Isso. Eu tenho É que a explicar. informação, né? E isso é informação. Eu tenho que explicar para ele durante o pré-natal o que é uma raquianestesia, o que pode causar de alterações, o que a mulher dele pode sentir, para que ele não seja pego de surpresa, né? Sim. Eu tive um pai recente no analgesia que ele achou que estava demorando. E ele começou a ficar nervoso. Ele, tá demorando demais, minha mulher tá com muita dor, tá demorando demais. E aí ele começou a ficar nervoso, começou a gritar. Eu peguei no ombro dele, eu disse, tá tudo bem. É assim mesmo, é um processo da analgesia. Vai pegar aos poucos, precisa de um Um tempo para o tempo, é. anestésico fazer efeito. São as últimas contrações. Vai passar. Ela só teve mais uma contração E e passou. passou. Então, assim, eu preciso de alguém ali preparado. Apesar de eu ter explicado para ele durante o pré-natal, ter dito passo a passo que era analgesia, ele, no momento de emoção, que era a esposa dele, que era o Sim. filho dele que estava nascendo, ele não conseguiu, né? Mesmo E preparado. a gente não pode entrar em embate, né? Porque não vai resolver nada. Isso. Eu preciso acolher. É, Eu exatamente. preciso Acolher. entender que ele tá nervoso, tem um motivo para ele estar nervoso, mas eu preciso ter esse É. acolhimento com ele, inclusive para o pai. Cada vez mais a gente tem que pensar também no pré-natal do pai. Sim, não, tem até as pessoas que eu fico acho tão lindo isso quando vai para as rodas de conversa que os pais participam. E Isso é eles muito perguntam. perguntam e tem uns que anotam. Eu acho tão legal. Anota e aí começam a brincar também para dar uma descontraída. Eu digo: "Rapaz, um pai participativo é tudo de bom".
são duas pessoas, né? Alguém a Exato. mais. É alguém que Não, tá e junto, que a outro, gente por pode mais que ele não trazer. esteja grávido, porque, lógico, fisiologicamente ele não está, mas ele está acompanhando alguém que é a família e que é o filho dele. Sim, Então, assim, né, mentalmente, e ele tem que entender todo o processo ali que está acontecendo no corpo da esposa, o que vai acontecer com o filho, tudo, para ele poder contribuir, né? isso. A gente, às vezes, com um pai bom e que ele esteja coeso junto com a equipe, ele ajuda demais, Glauco. Ajuda demais, demais. inclusive, pra gente não perder esse parto, É. né? Um parto que tá tudo bem, a gente tem que lutar Eu por fiz ele. um que eu ri demais, doutor Samuel, eu ri muito, porque ele falava assim, ela estava, como chama aquela banquetinha que você senta? Na banqueta, É banqueta sentada. sentada, que ela é aberta, né? Isso. Aí, aqui e ele aqui atrás. Aí a médica colocou a mão e disse assim: "Tá nascendo, o senhor quer botar a mão?" Aí ele: "Eu queria um espelho, eu queria um espelho." Ele queria um espelho embaixo Pra ver. pra ver nascendo de si. Gente, eu ri tanto com ele, aí ele: "Eu não vou soltar ela." E ele ficou sem saber o que ele ia fazer, se ele soltava ela aqui atrás, porque ele estava aqui, né, Sim. abraçado, e ele realmente abraçado aqui, ele não ia conseguir ver saindo. Aí a médica falou: "Você quer vir ver?" E ele: "Eu quero, mas eu quero um espelho", porque ele queria Ficar com acolher ela. ela e ver neném saindo. Rapaz, aí a médica: "Onde é que a gente vai arrumar um espelho?" É umas situações tão engraçadas, né, que É, eu acontece. tive, eu Umas tive um assim que o marido eu já tinha feito parte dela anterior, e esse ele disse assim: "Doutor, sou eu que vou fazer o parto." É mesmo? Aí eu disse: "Tem certeza?" "Tenho, pois eu vou lhe ensinar o que é que vai acontecer." E a cada consulta ele ia, eu tirava um finalzinho da consulta, eu disse: "Olha, hoje a gente vai pra fase da dilatação." Eu ensinei a ele, eu sou professor, né? Sim. E eu ensinei a ele como é que seria os períodos do trabalho de parto e o período expulsivo, como é que seria. Ele calçou a luva e ele recebeu o bebê dele. É sério? Lógico, eu estava ali, estava Sim. calçado. Qualquer coisa que Você acontecesse, estava bem eu próximo. intervia, estava do lado e eu intervia. Inclusive, eu ensino os meus alunos, né, de medicina a fazerem os partos, dar assistência aos partos. E aí, por que não, pai? E aí, ele fez maravilhosamente bem. Maravilhosamente. Pegou o bebê, colocou na mãe, fez contato pele a Ai, pele, gente. choraram os dois. Ai, Então, que assim, coisa linda. foi maravilhoso, É. né? Foi tudo muito lindo. Para o senhor ver como a consciência e a informação e você estar ali Transforma. muito, muito, Ela muito transforma. transforma, ela ajuda, ela adiciona. Muito, 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 E muito. o Prontos pra Parir é isso, É, né? e doutor, assim, a gente podia ficar. Eu tô vendo que o senhor gosta muito e eu também. Não ia dar certo a gente tomando um café, porque o café ia virar jantar. E Esfriou, viu? esfriou, o A café gente esfriou começou. conversando. E, assim, muitos assuntos. Eu espero que o senhor tenha gostado aqui do nosso Tô bate-papo. pronto pra vir de novo, viu? Eba! Eu já gostei, porque, assim, assunto é o que não falta. E nós podemos ter de novo aqui um outro bate-papo com outros assuntos, porque a gente acha que o pari é só aquilo, né? Não é, né? Tem Não é. muita coisa envolvido, e informação é tudo. E meninas, acompanhem o Dr. Samuel nas redes sociais, porque ele é fera, viu? Eu vou deixar aqui o arroba dele. Entre em contato. E se quiser saber mais, eu acho que ele tá aí à disposição. Vocês veem, ó, ele fala mais que eu, é tagarela igual a mim. A gente se deu super bem, conversando sobre esses assuntos, passando informações para vocês, com todo amor, com todo carinho e com tudo que a gente gosta de fazer. Claro, a gente tinha um roteiro, né, pra A gente seguir. quebrou, A gente não seguiu nada. a A gente gente foi quebrou. conversando aqui, fez toda uma conversa mesmo, né, Glau? E Foi um aí, bate-papo muito bom. tomara que tenha sido legal pra vocês, tomara que tenha valido a pena vocês estarem até aqui agora, tomara que a gente tenha trazido Informação. informações, Não, com né? certeza. É lógico que é muito mais do que isso, Muito né? mais. A assistência ao trabalho de parto, pré-natal, é um mundo. Eu tenho várias pacientes que dizem assim: doutor, eu não sabia que era tanta coisa, eu não sabia que tinha tanta coisa para eu saber, para eu estudar, para eu ir atrás. Então, isso aqui é só um grãozinho de areia na praia, que é esse mundo de vocês de gestação e de parto. Então, assim, a dica que eu dou para vocês: estudem, tenham conhecimento, vão atrás do que vocês querem, vão atrás do que E se identifica, né? se identifica, tragam assim para dentro mesmo. Como é que eu percebam assim, se visualizem, o que é que eu quero? Qual é o parto? Qual o parto que eu me vejo?
Qual o parto que eu gostaria de ter? E aí, a partir disso, a partir dessa decisão consciente, uma decisão Consciente. orientada, vocês vão estudar para poder tomar essa decisão. Pode ser que no meio desse processo vocês mudem. Pode ser que vocês queiram cesárea. Pode ser que vocês queiram um parto normal. Pode ser que vocês não decidam, mas pelo menos tenham um plano A, um plano B e um plano C, né? Conversem com o obstetra de vocês. Tem uma equipe de vocês. A equipe é muito importante, né, Sim, Glau? eu digo quando elas me contratam, Glau, eu quero fazer a fotografia e o vídeo do meu parto. A primeira coisa que eu pergunto, vocês têm uma equipe? Uma doula, obstetra, sabe? Qualquer um que vai te acompanhar? Ai, Glau, ó meu dolo com o pai, né? E eu digo, rapaz, Sabe de nada, eu digo, inocente. rapaz, bora aqui. Aí eu sento com elas, falo assim, olha, que tal? Ai, Glau, porque eu não quero investir, porque o plano não cobre, porque não sei o quê. Assim, mas o importante você não tá entendendo o que é. Sim. É o principal item do enxoval, né? Então, assim, É preferível que você não compre o quarto do neném e deixe para depois, e você ter uma equipe especializada, porque, doutor, é fato, eu presencio violência obstétrica quando não tem uma equipe lá com eles. infelizmente, né? Infelizmente, eu tô dizendo aqui abertamente, podem, ai, vai ter um bocado de hater aqui. Vai. Não me importo, porque é o seguinte, é o que eu vejo, é o que a minha lente capta. É o seu lugar de fala, É o né? meu lugar, eu tô vendo ali, eu sei o que está acontecendo dentro dos hospitais, eu sei por que que eles não deixam a gente entrar. Quando eles não deixam a gente entrar, eu já sei na hora, ele não vai trabalhar eticamente. A minha primeira coisa na minha cabeça. Sim. Algo de errado Ah, não está certo. é isso. Aí eu falo com elas e eu pergunto, falo, olha, que tal? Pelo menos alguém que tenha um pouco mais de informação, entrar com O você, enfermeiro o enfermeiro obstetra, obstetra. mandoula. Exato, para poder acompanhar nesse momento, porque elas têm muito mais expertise. Eu não estou sendo contratada para isso, apesar de entender e ver como é a movimentação. O meu trabalho é outro. É. E nem pode interferir, né, Não Glau? pode, Infelizmente. Você não não faz pode. parte da Da assistência. assistência. Você tá ali para fazer os Exatamente. registros, que é o seu papel. Exatamente. E cada um tem o Exatamente. seu papel, Exato. né? É isso que eu digo. Eu falei, a doula e os médicos não podem interferir no meu trabalho e eu não posso interferir no Perfeito. trabalho deles. Perfeito. Porque eu não estou ali para isso. Cada um num Não, cenário de parto tem o seu tem o seu papel. papel. A enfermeira tem o seu, a doula, a E eu fisioterapeuta, respeito o muito o acompanhante, acompanhante. a paciente, cada um tem o seu Então, papel. Lógico que um não pode interferir no outro, às vezes eles andam juntos, de mão juntos, dadas, né? sim. Mas cada um tem o seu papel muito bem delimitado. E aí, às vezes, a gente não pode interferir no do outro para que não quebre esse alinhamento, né? Exato, exato. Às vezes eu entro na sala de parto, aí tá aquela luzinha clara, eu pergunto, olha, eu posso ligar uma aqui no canto, que jogue assim, que faça assim, para não interferir, porque eu sei que a ambientização também ajuda. Eu não posso levar um flash, gente, estourar um flash ali na cara da. É. Então, por E favor, atrapalha a ocitocina, viu? A ocitocina é muito. liberada na penumbra. É, E aí, se eu começo a clarear muito, começo a desenvolver algumas coisas, e tem gente que diz assim, ah, Glau, é fácil, né, fotografar parto, é só lascar um flash para cima, e eu, gente, pelo amor de Deus, é uma lente tão cara que você nem sabe. Umas lentes que são as lentes mais claras que tem, e sim, não é muito claro, justamente para evitar isso, que flash, luz, enfim, né? A gente tem uns LEDs, uns bastõezinhos que dá pra gente botar na parede para jogar de umas formas diferentes para que a gente capte, porque eu sei que é tudo no escuro, sim. por causa disso, né? Então, mas eu gostei muito da sua presença aqui. Muito obrigado, Deus Glau. lhe abençoe Amém. grandemente, que as suas mãos possam assim trazer muitos seres humanos para o mundo. Muito obrigado. E pode ser que venha um novo presidente aí, né, das suas mãos, pode ser que venha um novo médico, Quem pode ser que sabe, venha né? um novo Einstein, né? E, mães, é isso. Fiquem com Deus. Glau, queria agradecer novamente, me colocar à disposição caso você precise. Sim, E estou sempre. muito lisonjeado de estar aqui. Muito obrigado. E eu acho que elas também. Eu acho que elas gostaram muito, porque eu amei. Obrigado, E o viu? Prontas para Parir está aqui para receber profissionais como você. Parabéns pela iniciativa, viu? Não é todo mundo que faz tudo isso. Parabéns. Obrigada. E é Obrigado, isso. gente. Até mais.